Ok, vamos dar continuidade ao julgamento do item 146 da pauta. Caldema, do item 146 até... Não. 146 até o 156. Caldema Equipamentos Industrial Limitada, de relatoria da conselheira Cíntia. Uma palavra, conselheira. Qual item você vai começar? São 3 votos, tá? Eu vou ler o 146, o 147 e o 148, mas eu vou pedir para começar pelo 148, que é o mais complexo, e o 146 depende dele também, porque é multa. Desculpa, Cíntia, tem uma pasta resolução. Você não vai ler a resolução, então? É a resolução, resolução. Ah, tá. É que voto assim, não passa. Os 3 são resolução? Isso. Mas são assuntos diferentes. Ok. Tá. A gente vai primeiro para a pasta resolução. E no centro, e qual? 148 da pasta resolução. 148, tá certo. Estou falando meio assim, porque eu tô tremendo de frio aqui. Coitada. Tá terrível. Trata-se de recurso voluntário, tá? Contra o acórdão da 8ª turma da DRJ de Ribeirão Preto, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório. Tá? Aqui é ressarcimento de IPI. Eu vou pedir licença para o colegiado para passar, com relação aos fatos, direto para o voto, tá? Para a diligência que eu estou suscitando. O recurso ele é tempestivo, a intimação foi dia 13 de 9 de 2017, e o recurso foi apresentado em 11 de 10 de 2017, e pediu a recorrente, ela reproduziu os argumentos da peça inicial e pediu pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o valor requerido a título de ressarcimento de IPI, tendo em vista a insubsistência e improcedência de reconhecimento apenas de parte do valor requerido. Com as razões recursais, foram apresentados documentos de folha 169 a 524, e o processo foi encaminhado para julgamento. Alega a recorrente que transmitiu o pedido de ressarcimento de IPI, aqui neste caso, relativo ao 3º trimestre de 2010, tá? Transmitido no valor de R$ 282.243,74. Esclareceu a defesa que foi parcialmente homologado o crédito pleiteado, com reconhecimento de apenas R$ 31.606,93. Todavia, conforme o RAIP de abril de 2010 a junho de 2010, foi possível constatar que o total dos débitos do período de julho de 2010 a setembro de 2010 perfaz o valor de R$ 905.288,80, sendo que o saldo credor transportado do mês de junho foi de R$ 915.843,22. Aqui eu colacionei, né, o que foi apresentado em recurso. Só esclareço até para o Renan, principalmente, aqui o exato valor que ela aponta, tá? Que é o valor do crédito, foi consignado no PERDCOMP. Então, aqui não está alterando o valor apontado lá. Aqui a questão é o saldo devedor, tá? A contribuinte argumentou ainda que não há óbice nenhum em transportar o saldo credor do trimestre anterior, o qual não é passível de ressarcimento, porém pode ser utilizado para deduzir o crédito ocorrido no trimestre em que se pretende ressarcir. Com isso, contesta a glosa realizada, tá? Apontando como correto o valor de R$ 282.243,74, como indicado no respectivo PERDCOMP. Aqui o valor informado pela recorrente se refere àquele escriturado dentro do trimestre calendário, deduzidos os débitos do período, compilando as informações que alega constar
no registro de apuração do IPI do mesmo período. Aqui eu trouxe para esclarecer para o colegiado a forma como ela demonstrou. Confrontando o valor aqui de 459,75599, que é a somatória do crédito de IPI do terceiro trimestre, com o valor total do débito do mesmo período, conclui-se que a diferença é de 340.664,49, tá? Motivo pelo qual havia crédito suficiente para a quitação do débito. E para comprovação, a defesa apresentou com recurso voluntário os documentos de folhas 169 a 524, referente ao RAIP de julho a setembro, notas fiscais de aquisição de matéria-prima, material secundário de embalagem, que deram origem ao crédito, e relação indicando os respectivos fornecedores. A DRJ de origem afastou os argumentos da defesa, concluindo que o demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível tem por finalidade evidenciar a apuração do saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre de referência. Com isso, o saldo credor inicial do demonstrativo corresponde ao saldo credor apurado ao final do trimestre calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos compensados e perde-compra dos trimestres anteriores. Então, e aqui a DRJ, ela consignou que, na análise deste perde-compra, verifica-se que a contribuinte informou, em agosto, no campo outros débitos do perde-compra, o valor de 307.081,46, e verifica-se também que este valor foi somado com as saídas para o mercado nacional, no valor de 64.539,28, estorno de crédito para composição do valor a ser debitado na planilha de demonstrativo de apuração. E após o período do ressarcimento, acusou um total de débito de 372.290,34. Não obstante tais conclusões, o ilustre relator Acod destacou que, se o débito utilizado pelo sistema para reduzir o saldo credor é inexistente, ou refere-se a ressarcimento de crédito de período anterior, deveria a contribuinte ter trazido aos autos a documentação probatória necessária. Observe que o despacho decisório, ele foi proferido na forma eletrônica e, portanto, sem apuração individualizada por parte da autoridade fiscal. Considerando esse litígio versar sobre pedido de compensação, é da contribuinte o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor informado, aplicando-se a regra do artigo 373.1 do CPC, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Todavia, a recorrente apresentou com recurso voluntário a documentação já mencionada neste voto, buscando demonstrar a sua irresignação. Aplica-se, neste caso, o princípio da verdade material, vinculando o princípio da oficialidade, e que exprime que a administração deve tomar decisões com base nos fatos, tais como se apresentam na realidade. Então, aqui eu estou tratando do princípio da verdade material, da finalidade e razoabilidade, considerando tratar-se de despacho decisório emitido na forma eletrônica e com a dúvida suscitada pela contribuinte, bem como a documentação carregada aos autos, antes de proceder ao julgamento deste processo, é importante que a fiscalização analise tais argumentos, possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório. Para tanto, propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda às seguintes providências: intimar a contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais complementares para a comprovação do direito creditório invocado, caso assim entenda necessário. Analisar o pedido de ressarcimento de IPI número desse processo, objeto do despacho decisório, considerando a documentação já anexada nos presentes autos. E outra que vier a ser apresentada e confrontando os valores e demais informações que lastreiam os argumentos de defesa. Realizar a apuração do crédito presumido de IPI indicado pela recorrente, considerando a transferência de saldos remanescentes do trimestre anterior, abrangendo o período objeto deste litígio. Elaborar relatório fiscal esclarecendo de forma conclusiva sobre apurações efetivadas
efetuadas e, sendo o caso, recalcular os valores apurados com o resultado da diligência. E intimar o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 dias. Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retorne os autos para o julgamento. É a proposta de resolução. Fala, Renan. Só esperando o presidente aí. Renan, uma coisa que eu observei, a questão que você sempre coloca, né, se houve alteração do pedido, né? Não, na verdade, é um esclarecimento. Uhum. Pelo que eu estou entendendo aqui do seu voto, Cíntia, o contribuinte aqui ele não está querendo discutir o débito compensado, não é isso? Ele quer falar que na escrituração dele no RAIP, quando ele foi apurar o crédito que ele tinha direito, no RAIP ele informou um débito a maior. E aí, na hora do confronto entre créditos e débitos do IPI, acabou que o crédito escriturado no RAIP estava menor do que o efetivamente existente. Aí, na DRJ, disseram, você não trouxe prova disso. E aí, agora, no recurso voluntário, eu abri o processo aqui, tem uma grande quantidade de documentos que seriam essas notas fiscais que comprovariam que o RAIP dele está incorreto. É isso, né? Exatamente. Eu estava querendo só entender isso. E Lázaro, quer falar? Obrigado. Queria só um tempinho, porque já vi o RAIP aqui, ele trouxe, quero ver o que ele trouxe no recurso voluntário. Notas fiscais. Eu fiz a conferência, né? E está no voto. Deixa eu achar aqui. Aqui. O RAIP, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, material secundário e embalagem, que deram origem ao crédito, e relação indicando os fornecedores, relacionando as notas. Foi o que ele trouxe. Eu vi essa parte. A maioria desse monte de arquivo é nota fiscal. As notas aqui são... Mas ele trouxe notas fiscais de junho. Junho, não. Julho, tá. Julho, agosto. Junho, julho e agosto. Que aí tem, deixa eu ver aqui. Isso aqui se refere ao mês de julho, agosto, setembro. Lista de mesa, talvez, presidente? Precisa, Lázaro? A gente poder... Tá, para poder avançar, né? Tá, tudo bem, pode avançar. Daí você olha tranquilo, né? Sem pressão, correria. Bom, as notas que ele trouxe... A gente não seria melhor... Se houver condições de fazer essa verificação agora, seria melhor, porque a gente tem muito processo atrasado e de jogar... Considerando a quantidade de documento que ele trouxe com o recurso, e é por isso também que eu coloco no item A, né? Para que ele, caso seja necessário, porque ele apresente documentos complementares, porque aí é o ônus da prova dele. Porque, né? Exatamente como naquele processo passado, eu sempre verifico, não me importa, pouco importa para mim se ele traz 2.000 páginas de documentos. O que me importa é se esses documentos justificam a alegação dele. Então, é isso que eu estou provando. Que ele trouxe um monte de documento aqui, eu estou vendo. Mas será que isso resolve, entendeu? Eu não me baseio só no... Quer pedir vista de mesa para, durante o almoço, você dar uma olhada e... Deixa eu tentar convencer o conselheiro Lázaro da diferença daquele processo para esse. Só, Lázaro, que naquele seu processo você conseguiu identificar, tudo bem que não teria implicação, por isso que você já estava pronto para tomar a decisão de meta. Mas veja bem, o contribuinte diz que o RAIP dele teria escriturado um valor de débito a maior. Como é que se comprova que o RAIP está errado? Você apresenta as notas daquele período, porque aí você consegue observar no imposto destacado a somatória, e aí você soma e compara com o RAIP. Então, de débito, na verdade, não dá para fazer isso no crédito. No débito, não. Porque débito, se eu não mandar todas as notas fiscais, aí eu teria que ver no PERDECOMP a relação de notas que tem lá, entendeu? Isso que você está falando dá para fazer no crédito, mas no débito não tem como.
É só olhar Ele garante que está tudo ali. É só olhar a relação de notas do hype. Aí, ele informa para o próprio SCC. Não, aí eu não vou, obviamente, tentar fazer essa conta, né? Porque aí sim iria no indício. Havendo indício razoável de que o valor, que as notas estão lá, que dá para apurar, mas solto assim, é melhor eu dar uma olhadinha. Mas aí depois eu te peço a vista de mesa, faço isso no almoço, e no retorno a gente pode até começar logo com esse processo, eu já dou uma... Perfeito. Pode ser, já foi feita a exposição, né? Então, vista de mesa do Precisa conselheiro repetir, né? Precisa repetir isso. Os 10 são a mesma coisa, né, Cíntia? Agora, vamos ler, então, porque assim, o 146, ele é a multa com relação a esse processo, o 148, né? Então, se o colegiado acompanhar a resolução, aí no 146 a resolução é para sobrestar até que se decida, né, com relação ao valor autuado. Aí tá correto. Porque a questão prejudicial, né? Questão prejudicial. E o 147, então, eu vou pedir para abrir, que é diferente o assunto. Então, o 146 também vai para a vista de mesa. Vai acompanhar a vista de mesa, porque um depende do resultado do outro. Então, vamos para o próximo, o 147, né? Ou não? Qual é o... Qual é o 147, presidente. 147. Ok, então pode começar, conselheira. Trata-se de recurso interposto contra o acórdão proferido pela segunda... Cíntia, desculpa, tem como resumir? Perdão, é só porque assim, a gente está com muito processo ainda pendente. Se desse para você resumir, assim, pelo menos, eu não sei, trazer o que é de diferente, vai ser uma resolução também? É uma resolução. Então, se tiver como você só trazer resolução, não sei, assim, é só para... É bom. Adiantar os trabalhos aí do colegiado. Tá. Conforme relatório, versa o presente processo sobre o crédito de compra, pelo qual foi solicitado um crédito no valor de R$ 464.240,86, referente ao segundo trimestre de 2006. O crédito ele foi apontado, ele foi reconhecido integralmente, porém, a compensação declarada ela foi homologada parcialmente em razão da insuficiência de saldo para compensar integralmente os respectivos débitos. Argumentou a defesa que o valor cobrado foi devidamente compensado através da declaração de compensação final 0339, transmitida em 31 de 8 de 2010, sendo que a origem do crédito utilizada para compensar o valor é objeto do pedido de ressarcimento final 7338, transmitido em 31 de 8 de 2010. A DRJ, ela manteve o despacho decisório, concluindo pela inexistência de provas do direito creditório. Só que aqui, o que me chamou a atenção nesse processo é a observação do relator da DRJ, em que ele reconhece aqui, verifico que a declaração de compensação, ela objetivou compensar o débito vencido abaixo, dentre eles o débito do presente processo, apontando como origem do crédito o pedido de ressarcimento final 7338, que é exatamente o que a recorrente argumentou na manifestação de inconformidade. Mas a DRJ entendeu por falta de prova, tá? No recurso voluntário, argumentou a recorrente que até o momento não foi citada do teor do despacho decisório que não reconheceu a existência do crédito naquele processo, tá? Que foi o objeto do pedido de ressarcimento. Para comprovar, ela juntou uma relação dos despachos decisórios que foram intimados até aquele momento. Tá? Entendo que deve ser ponderado o fato do julgador de primeira instância confirmar o argumento da recorrente de que no sistema da Receita Federal consta essa declaração final 0339 e pela qual a contribuinte indicou o débito que neste processo aqui analisado, ele ensejou a insuficiência do crédito,
e também confirmou que há o processo final, o pedido de ressarcimento final 7338, tá? E consta que há um despacho decisório emitido. Considerando a dúvida suscitada pela parte, antes de proceder ao julgamento do presente processo, é razoável que se diligencie no sentido de apurar a atual situação do processo referente à origem do crédito mencionado pela defesa. Por isso, com isso eu proponho a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem esclareça sobre a intimação da contribuinte em relação ao despacho decisório proferido no pedido de ressarcimento final 7338 e, se possível, junte aos autos a cópia integral do processo em referência. Após cumprimento da providência, acima suscitada, retorne os autos para o julgamento. Isso aqui eu estou colocando para a turma antes, né, do voto, estou colocando essa possibilidade de resolução, não, os colegiados entender que não cabe, o voto está na pasta também, porque, assim, é justamente a origem, né, que a insuficiência do crédito foi apontada, e a origem que foi indicada na manifestação de inconformidade, ela foi confirmada pela DRJ, e o que ela fala aqui que não foi intimada daquele despacho lá, então eu entendo que não custa a gente buscar, verificar se ela realmente não foi intimada, ou o que realmente aconteceu lá, porque o resultado de lá vai influenciar aqui na inexistência na suficiência do crédito. Aqui o crédito foi integralmente reconhecido. É a proposta de resolução. Cíntia, então deixa eu só ver se eu entendi. Lá teve um despacho, mas reconheceu o crédito no 7338? Aqui a delegacia a DRJ falou que não. A DRJ falou que não foi reconhecido. Ela falou, aí a parte está falando o seguinte, eu não tenho como nem argumentar com relação àquele crédito lá, porque eu não fui intimada do despacho decisório. Mas lá que esquisito. Então ele teve uma negativa de crédito sem despacho decisório? Não, teve um despacho, aqui, ó, a tela tá no voto, né? A DRJ disse que no sistema está constando que houve um despacho decisório, foi emitido em 4/7/2013, mas ela disse que não foi intimada, juntou até a tela do ECAC dela, do período todo, disse que não recebeu e não tem como ela impugnar a suficiência do crédito por conta daquele processo lá que ela não sabe o que aconteceu. Por isso que eu achei melhor, né, dar essa oportunidade. Não tem nem o número do processo que... Não, tem o número do pedido de ressarcimento só. Não, mas não se sabe nem se ela entrou com recurso naquele processo. Não, porque ela fala que não foi intimada do despacho decisório. O que eu estou achando estranho, Cíntia, é porque, em tese, né, isso algumas vezes não ocorre isso, mas em tese o processo de a compensação e o pedido de ressarcimento, eles integram um único processo de crédito. É só isso que eu estou achando estranho. Não, mas às vezes acontece de é por isso que eu falei a delegacia fazer processo diferente, né? Analisar. Mas o que eu achei estranho também foi justamente isso, porque a DRJ reconheceu que realmente está vinculado e que existe esse processo, mas só mencionou a emissão do despacho decisório, nada com relação ao argumento da contribuinte, né? E como ela está dizendo que não foi intimada daquele processo, então eu estou pedindo esse esclarecimento. Eu acho que é razoável, né, verificar isso. Não, que está vinculado com certeza, né? O pedido de ressarcimento e as compensações vinculadas, né? Um está vinculado ao outro. Só que aqui não tem nada daquilo lá. Algum pedido de esclarecimento mais? Discussão? Não? O conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha a relatora. E conselheira Maísa, como vota? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Silvia Renan, como vota? A relatora. Conselheiro Marcos Borges, como vota? Com a relatora. E conselheira Renata Bilim, como vota? Com a relatora. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho. Eu também acompanho a relatora.
Não resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Esse é o 147. Isso aí. Vamos para qual agora, Cíntia? Não, eram esses 3 votos. Os 3. Tá, desculpa, deixa eu te falar qual que... Maísa, esse vale para o 147, 149, 152 e 156. É exatamente a mesma coisa. Tá, esse é com o pedido de vista de mesa, e esse aí que você falou, já abrangeu todos aqui? Todos. É porque aí esse que está com vista de mesa é o que vai abranger o restante, né? Vai abranger o restante. Então, e vamos... o 146 é 148, né? Você vai ver o 148, que é o que está vinculado à multa também, que é o 146. Tá, então, vista de mesa é o 148... 150, 151, 153, 154, 155 e 146. Tá, então, todos esses estão em vista de mesa, então. Então, vamos passar para frente. 157 da cauda. Isso, açúcar, agora, Lázaro. relatoria Lázaro, da cauda, açúcar e álcool. Item 157 até o item 162. Até o item 162, é o último da pauta da manhã. Pois não, presidente. São 6 processos e eles têm 3 votos, mas dá para ler um só. O que é que acontece? Tem um voto que ele pega justificativas de que serve para um outro voto, um outro processo que é igualzinho a ele, e eu posso desmembrar ele 2 partes que pegam os outros 4 processos. Vamos ler que mais aí... completo que abrange tudo, então. Isso, exatamente. Peraí que eu vou dizer aqui qual é o mais completo. Tá. São 2 mais completos, né? Podemos abrir o que tem o final 2011-93. É o 159 da pauta. Posso ir direto ao voto? Pode ser. Preliminar de nulidade do despacho decisório por ausência de motivação, cessamento de defesa. Alego recorrente, despacho decisório padece de ausência de motivação, tendo em vista que, dada a generalidade da fundamentação legal, não se pode aferir qual é o real motivo do indeferimento do pleito, ao não apontar com exatidão qual o equívoco cometido, o ato administrativo é causa essencial de defesa. Ao analisar o despacho decisório folha 41, verifico a seguinte fundamentação. Trago a imagem. Entendo restar bastante evidente a razão da não homologação de algumas decompes. O contribuinte, de algumas decompes, porque teve outras que foram homologadas, tá? Não foram todas que foram não homologadas. O contribuinte não solicitou crédito de COFINS referente aos meses de outubro e novembro, mas tão somente ao de dezembro, o qual foi integralmente deferido. Este crédito foi completamente esgotado em uma das 9 compensações declaradas, conforme o detalhamento da compensação, folha 42 do processo, parte do despacho decisório. Passo a analisar, então, o pedido de ressarcimento conforme indicado abaixo. Trata de 4º trimestre de 2006 e trata de COFINS não cumulativo na exportação. Neste documento, consultei a ficha de detalhamento de crédito, obtendo a seguinte informação. Então, aí está basicamente a justificativa para a negativa de crédito, né? Quando você vai ver o PER, você vê que ele não pediu nada para esses 2 primeiros meses. Este documento tem suas informações preenchidas pelo próprio contribuinte, que não declarou a existência de créditos para os meses de outubro e novembro. Logo, os sistemas informatizados da Receita Federal não poderiam homologar compensações com créditos que foram informados pelo próprio recorrente como inexistentes. Se houve algum equívoco, este foi cometido pelo sujeito passivo ao preencher o pedido de ressarcimento, e não pelo sistema SCC,
que apenas faz o cotejo entre as informações prestadas, ou seja, confere se para o débito compensado da DECOMP existe correspondente crédito no pedido de ressarcimento. Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório. Presidente, acho que o pessoal pode querer tocar nulidade aqui, né? Não? Vai adiante? Pode ir? Também, pode tocar. Então, vamos seguir. Preliminar de homologação tácita. Inicialmente, antes de adentrar na análise dos argumentos de mérito do recorrente, verifique para uma das parcelas das compensações discutidas nesse processo, ocorreu a homologação tácita. Analisando os autos, tem-se que as DECOMPs não homologadas foram de números tais. As duas primeiras, que eu marquei em negrito e sublinhei, foram transmitidas para a Receita nas datas de 30 de novembro de 2006 e 15 de dezembro de 2006. Tendo em vista que o despacho decisório foi emitido em 3 de janeiro de 2012, consciência por via postal em 23 de janeiro de 2012, conclui-se transcorridos mais de 5 anos, implicando reconhecimento da homologação tácita. Destaco que, apesar desta matéria não ter sido trazida aos autos no recurso voluntário, a homologação tácita caracteriza-se como matéria de ordem pública, à semelhança da decadência da prescrição, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo em qualquer fase processual. Neste contexto, vou poder declarar de ofício a homologação tácita das DECOMPs tais, né? São duas. Se não, como eu trouxe de ofício, o colegiado entender que não é possível reconhecer de ofício, também eu tenho voto para elas. Julgamos em separado, seguimos. Eu só queria saber se você viu se não teve retificadora para essas, né? Se teve retificadora, não está nos autos. O que acontece? O despacho decisório, no final, ele apresenta essas DECOMPs aí. Então, não poderia ter sido transmitida uma retificadora após a emissão do despacho decisório, né? O próprio SCC ele não aceita. É que eu vi que tem algumas retificadoras ali, né? Mas não são retificadoras dessas específicas aí que você verificou, né? Não, é isso. Essas que eu verifiquei, que eu digo aqui, que foram não homologadas, é porque elas estão naquele anexo do despacho decisório, onde você tem tanto as DECOMPs que foram homologadas, aí que é aquela tabelinha, né, que indica quanto ele pediu, quanto foi deferido, se teve saldo devedor. Aí teve uma que o saldo devedor foi 0, foi integralmente homologada, e todas essas aí, elas constam com algum saldo devedor. Não sei te precisar o valor, teria que olhar, mas todas elas foram ou não homologadas, ou pelo menos parcialmente não homologadas. E é isso que está lá. Então, eu nem procurei saber, porque o despacho decisório entregou essas aí. Se tivesse tido alguma retificadora, teria que estar substituída já aí, né? Não, é que eu tô vendo as DECOMPs ali, as retificadoras, né? Aquela que tem o dígito 7 ali, né? Ali consta o PERDICOMP que foi retificado, né? Mas eu estou vendo que não são essas aí que você colocou como homologadas. Você já conseguiu conferir aí? Eu não fiz essa eu estou conferindo aqui. Decisório. O retificado ali são outras ali, não são essas aí que você verificou. Né? Então, Marcos, mas se tivesse retificado, já não estaria com 7 na frente? Já, a declaração anterior já teria sido substituída, não? Não, é que ele junta ali os que estão os 3 ali, né, que foi o original, né? E junta os retificados também ali. Não, porque aqui nessa relação que o Lázaro colocou, ele coloca que tem umas que são com dígito 7. Tem 2 com dígito 7. Tá, você está falando no despacho decisório, eles só colocariam os que... Ele colocou os que estavam vigentes no sistema, né? De acordo com o sistema. Que eu tô vendo a tela dos PERDICOMPs ali, mas realmente se está separado no despacho decisório, então... É que aqui tem 2 retificadas. Tá. Tem quantas aqui retificadas? Não, 2. Tem 2. Uhum. Que não são essas que você está homologando tacitamente, né? Não são essas. A opção aí só seria baixar em diligência para verificar.
se houve retificador ou não. Mas, como não consta no processo... Eu tô tranquila de jogar o processo enquanto ele se encontra aqui. Eu relator propôs. Eu estava só verificando o despacho decisório, Lázaro, para ver se ele relaciona tanto as originais quanto as retificadoras, né? Tá. E pelo que eu vi aqui, ó, como exemplo, o PERDECOMP 4191, vamos ver se ele está aí. Não, essa não está homologada tacitamente. Não, pois é. Só como exemplo, o PERDECOMP iniciado como 4191, ele consta do despacho decisório, ele é uma retificadora. Ele está retificando qual DECOMP? Ele está retificando a DECOMP iniciado por 09151. Essa PERDECOMP 09151 não está na relação. Não está. Então, a gente fica aí comprovado que o despacho decisório só traz as vigentes e não traz as retificadas. Então, se essas DECOMPs que você colocou como homologadas tacitamente, se elas constam do despacho decisório, é porque elas estavam vigentes. É pelo menos a interpretação que eu faço dos autos. Tá, ok. De acordo. Essa Podemos mesma prosseguir, interpretação. então? Vamos prosseguir, aí a gente volta tudo em conjunto. Da alegação de necessidade de observância da verdade material e do enriquecimento sem causa. É o tópico a dominação que o contribuinte deu no recurso voluntário. Sustenta o recorrente que, tendo a própria administração pública reconhecido a existência do crédito para o período compreendido para a DECOM, não há que se tolerar a improcedência do pleito em razão do princípio da verdade material. Afirma que o despacho decisório não se atentou às questões de fato, decidiu conferir questão meramente formal no processo de compensação sem despender a devida cautela nos documentos e argumentos apresentados pela recorrente, pois a autoridade fiscal certificou no DACOM o saldo de crédito para os meses de outubro e novembro, mas limitou-se à homologação do crédito existente para dezembro. Analisando os autos, verifica que a DECOMP número tal foi a única homologada, conforme detalhamento de compensação, e nela se esgotou todo o crédito reconhecido através do despacho decisório, razão pela qual as demais DECOMPs restaram não homologadas. Com efeito, o PERDECOMP 24572 foi transmitido sem indicação. Esse aqui é onde está o 24572, é o PER, perdão. Esse aqui não é DECOMP, tá? Esse aqui é onde consta o crédito, o detalhamento do crédito. Ele foi transmitido sem indicação de crédito nos 2 primeiros meses do trimestre, conforme visto no tópico anterior. Nesse contexto, os sistemas informatizados somente identificaram a demonstração de crédito para o último mês do trimestre, nos termos do despacho decisório, estando correto o procedimento da Receita e não merecendo reparos a decisão da DRJ neste particular transcrito. Entretanto, tais procedimentos visam garantir análise eventual de deferimento do crédito de forma automatizada, sem intervenção humana, o que não significa a priori a inexistência de crédito, mas tão somente equívoco do contribuinte na sua formalização. Assim como é possível a retificação da DCTF após a emissão de despacho decisório, desde que acompanhe os documentos comprobatórios das alterações efetivadas, entendo que, no presente caso, também é possível a eventual concessão do crédito, não mais de forma eletrônica, porém através de análise manual. Compulsando os autos, verifique que em nenhum momento a unidade preparadora da DRJ solicitou o sujeito passivo provas do crédito alegado, nem alegou carência probatório. O indeferimento pedido e a negativa de provimento foram amparadas exclusivamente de questões formais, no caso, a falta de indicação do crédito no PER, muito embora o crédito tenha sido informado nas DECOMPs não homologadas. O que aconteceu aí? Quando ele apresentou as DECOMPs, ele informou o crédito, porque tem lá o campo para... Aí a gente também, peço a quem quiser para conferir isso, abrir os DECOMPs, ele informa o crédito. Então, dessas 8 aí não homologadas, uma parte refere em crédito de outubro, outra parte refere que tem crédito em novembro, e foram transmitidas. Só que o que acontece? No PER, que é o documento que é analisado pelo SCC, ele não fez essa vinculação. E aí o sistema olhou o quê? Bom, quais são as DECOMPs que estão aqui vinculadas? São essas. Tem o crédito lá no PER? Não. Aí ele negou. Não sei se esse crédito existe, mas vamos lá. Logo, pelas peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a razoável probabilidade, 1, ter ocorrido mero erro material no preenchimento do PER das DECOMPs, e 2, existência do crédito, ou chamei, fumos boniures, porque todos esses processos, os 6 processos, o que aconteceu com o crédito que está efetivamente indicado no PER, que é só o do último mês do trimestre? Eles foram todos concedidos integralmente.
E o que é que acontece com os valores que estão nas DECOMPs? São da mesma ordem de grandeza, são valores muito próximos, 30 e poucos mil, 50 mil, 80 mil, não tem nenhum valor muito discrepante. Me pareceu razoável, se os dos últimos trimestres os créditos estavam lá identificados e foram integralmente homologados, eu achei razoável supor que existia uma razoável probabilidade que nos outros meses também existisse. Bem como o fato do contribuinte não ter sido demandado nem pela DRF, nem pela DJ apresentar provas, entendo que devem ser superados os equívocos formais e oportunizado ao contribuinte demonstrar seu direito creditório, desde que acompanhado de provas de sua existência, memória de cálculo da apuração, escrituração contábil, notas fiscais, etc. Ressalto que tal decisão significa, por qualquer forma, que podem se ignorar as regras formalidades estabelecidas pela Receita de sua competência legal para disciplinar o ressarcimento e compensação, apenas em casos devidamente justificados, em que reste evidente a existência de erro material, é possível realizar nova análise da matéria já decidida através do despacho decisório, não sendo dados os contribuintes a optar livremente entre análise manual e eletrônica. Pedido subsidiário do recorrente para a realização de diligência deve ser rejeitado, pois o que acontece aqui, né? Isso aqui, por que eu rejeitei? Porque eu tenho esse entendimento divergente da turma, mas na primeira mesa a gente já discutiu isso, né? Nesses processos eu dou provimento parcial para a reforma do despacho decisório, para que o processo, mais ou menos parecido com o que a Maísa tentou fazer com o processo que a gente julgou hoje, né? Só que eu uso uma outra metodologia. Se a gente fosse fazer aqui diligência, a DRF ia fazer a análise dos 2 primeiros meses de cada trimestre, ia mandar de volta para a gente, não ia passar pela DRJ. Mas isso já me explicitei os motivos, trago alguns acordos, manual presidente de turma, qual a indicação, para também não incorrer naquela questão de ser declarada a nulidade do despacho decisório. Eu entendo apenas pela sua revisão e emissão de despacho decisório complementar. Aí o que é que acontece? Tem 2 processos que eu vou indicar para vocês, que todas as DECOMPs foram homologadas tacitamente. Então, elas utilizam o meu primeiro fundamento. E tem outras 2 que não teve nenhuma DECOMP homologada tacitamente. Então, aí usa apenas essa segunda parte. Para essas que não teve homologação tácita nenhuma, é pura e simplesmente acórdão provimento parcial para uma nova análise pela DRF e emissão de despacho decisório complementar. E aí, novo prosseguimento, vai para a DRJ, analisa. Mas o entendimento na última sessão, pelo menos aqui, foi pela diligência, né? Eu estou em dúvida se é um dos casos que a turma normalmente pensa em diligência. Porque aqui, o que você está contando, na verdade, seria uma superação de uma questão prejudicial, porque parou na análise formal da coisa, né, de não ter a vinculação e tal. Então, eu estou pensando que se não é mais aqueles casos que a gente supera, por exemplo, o despacho falou que o crédito estava prescrito. E a gente decide que não é isso e justamente anula o despacho e retoma a coisa desde o começo. Eu estou tendendo a achar que, na verdade, é que eu seguiria essa mesma metodologia que você está apontando aqui, não seria por resolução, não. Não sei se o colegiado tá nessa mesma toada que eu. Para falar a verdade, eu estou um pouco desconfortável. Está me parecendo até talvez o caso de negar provimento, porque... tem essa possibilidade também. Porque, na verdade, pelo que está me parecendo, não é que tenha sido uma discussão em tese para depois passar para a prova em si. Pelo que eu estou entendendo, que o contribuinte está alegando é um erro de preenchimento. Ele teria que ter informado ali o crédito dos dois primeiros meses. Eu me atrapalhei tudo. Minha sobrinha entrou aqui, mas vamos lá, deixa eu tentar me concentrar de novo. Seria um mero erro de preenchimento. Então, um erro de preenchimento, o contribuinte tinha que ter trazido alguma prova, porque me parece, Lázaro, que a gente está presumindo aqui que o contribuinte teria um crédito só porque ele tinha no último mês. O PERDECOMP, quando ele vai fazer a vinculação de uma compensação a um crédito, ele vincula
a um PER, a um pedido de restituição, enfim, ou a uma decompra, ele vincula a um crédito específico, ele não vincula a um mês. Ele vincula a um crédito de um trimestre. Se o colegiado entender pela negativa de provimento, eu não refuto alterar o meu voto. Nem precisaria fazer voto vencedor. É uma solução, Renan. É uma solução. Pode parecer que eu estou até me contradizendo contra o que eu sempre falo da proposta da Thaís, que ela diz, olha, se a prova não está sendo discutida, a gente não pode negar por falta de prova. O problema é que, para mim, aqui não está sendo discutido uma tese. É a inexistência de crédito desde o início. E qual é a alegação do contribuinte? Erro de preenchimento. Não, mas a única diferença que tem não é só mera... Além de ser estranho, ter 0 nos 2 primeiros... Ó, veja, a gente está pegando um grupo de 6, são 3 trimestres, né? Porque é PIS e COFINS. 3 trimestres. Em todos ele repete isso. Primeira coisa, eu acho muito estranho uma empresa só apurar crédito no último mês de cada trimestre, durante 3 trimestres seguintes. E quando... É por isso que eu citei as decomps. Nas decomps, ele indica o crédito em montante de mesma ordem de grandeza do que está no PER. Por isso que eu achei razoável e imaginei que... Aí tem a outra coisa, tem aquela questão, né, cara, que... Veja bem, quando é pedido de compensação e quando é crédito vinculado à exportação, ele pode apresentar, acho que foi o caso em alguns aí, a maioria, ele pode apresentar a decomp antes de encerrar o trimestre. Então, o que é que aconteceu? Ele apurou um mês, o que é que ele fazia? Transmitir uma decomp. Ele não pode pedir ressarcimento, né? Ressarcimento só encerrando o trimestre. Aí ele já pediu uma decomp. Chegou o segundo mês, ele transmitiu outra decomp. Encerrou o terceiro mês, ele transmitiu o PER. E aí, me parece que ele se equivocou. Ele, eu já pedi o primeiro naquela decomp, já pedi o segundo mês naquela outra decomp, agora eu vou transmitir o PER pedindo só o último mês. Então, esse crédito desses 2 primeiros meses de cada trimestre estão demonstrados não, né? Porque não tem as notas fiscais, mas estão indicados nas decomps. Então, eles estão lá. Aí, também faço menção, ninguém, nem na DRF, nem da DRJ, parou para pedir a ele essa prova, né? Isso foi despacho eletrônico, não houve fiscalização, mas é um raciocínio razoável ser mais rigoroso e, olha, não demonstrou, você esqueceu. Eu entendi que foi um erro formal e queria conferir. Mas não tem livro nem contabilidade aí. Não tem nota fiscal. Eu só não estou conseguindo identificar como que eu vou admitir o erro de preenchimento. Parece que eu teria que presumir. Eu entendi o seu raciocínio. Ô Lázaro, essa transcrição aqui é da DRJ, que você colocou aqui na página 6, fala na solução da controvérsia passa necessariamente pela retificação do PERDECOMP, é isso? Isso é da DRJ? O experimento foram parados em questões formais, no caso foi muito... Sim. Eu estou na dúvida se foi da DRF ou da DRJ. Não, acho que me parece que é DRJ. Decisório eletrônico, não? Hã? É eletrônico, não é o despacho decisório? Tá. Então é DRJ, verdade. Tem razão. Isso aqui é DRJ, trecho do acordo. Eu vou até abrir logo aqui agora, só para te confirmar isso. Eu estou tendenciosa a concordar com o Renan. Aqui parece que o problema é uma retificação, que o contribuinte errou no preenchimento do PERDECOMP, e ele não informou o crédito no PERDECOMP. Então, o crédito informado no PERDECOMP está menor. É isso? Confirmei aqui, viu, Maísa? É isso. Tá esse trecho aí é a decisão da DRJ, é acórdão da DRJ. Uhum. Pelo menos das vezes que eu já tinha visto situação assim, de o contribuinte não informou o crédito no PERDECOMP, normalmente a gente, quando o contribuinte pediu, por exemplo, ele pediu no PERDECOMP R$100, aí a gente vai e tenta verificar esses R$100 que ele pediu, traz documento, verifica com verdade material, etc. No caso que eu estou entendendo, e pode ser que eu estou entendendo errado, o contribuinte, ele entende que ele tem direito a 100,
Mas ele pediu 40 no PER-DECOMP. Não. Ele entende que ele tem direito a 100, aí ele pediu 30 em uma DECOMP, 30 em outra DECOMP, e aí no último mês ele pediu esses 40 aí que você falou, no seu exemplo hipotético. Então, ele pediu... E no PER ele não declarou os primeiros 30 e nem os segundos 30. Ele só declarou os últimos 40. As duas primeiras parcelas ele declarou nas DECOMPs. E aí a DECOMP foi homologada? Não foi homologada, pô. É essas que estão não homologadas. Está aqui no meio. Tá no meio. Isso aí isso tá nos autos. Então... Porque foi lá que eu fui olhar para saber se ele indicava. Ele indicava na última folha o débito e o crédito, né? Quanto ele tem de débito e qual crédito, qual crédito que ele tem e qual débito que ele está tentando extinguir. Porque aqui eu não estou conseguindo achar a prova, Lázaro, eu não estou conseguindo visualizar essa existência de crédito, entendeu? O 100 que ele está falando que ele tem, eu não estou conseguindo entender que ele trouxe a comprovação dessa existência do 100 para falar que que a gente tem que falar para que a DRF faça uma análise, nova análise, para mostrar que o 100 existe. Eu não citei que deveria fazer por causa da existência das DECOMPs, não? O indeferimento, porque aqui você colocou, pelas peculiaridades, tendo devida razoável probabilidade de ter ocorrido um erro material no preenchimento do PER e das DECOMPs, porque o erro material seria o crédito informado, na verdade, ele era maior do que o que o contribuinte informou. Sim. Só que o que eu estou entendendo é que ele tinha um crédito de 100 e ele meio que repartiu esse crédito. Sim. E informou ele numa DECOMP, numa outra DECOMP e no PER. No PER, sim, ele acabou informando a mais. Não. No PER, ele informou exatamente o que ele tinha no último mês. Tá. Tanto que foi integralmente homologado. Isso não comprova a existência do 100. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Não, por isso aí que o que é que eu fiz? Eu pedi desse provimento parcial, pedi que fosse refeito isso, em função de superar essa questão formal. Eu achei, e me parecia formal, que haveria esse crédito, mas vocês também, a gente não precisa nem discutir tanto. Se quiserem negar provimento, beleza, para mim, tanto faz. Eu acho que essa solução seria melhor, mas... seria o provimento parcial, né? Eu tinha entendido que eram... Pelas homologações, tá? Eu tinha entendido que esse caso era um pouco diferente, porque é um vício, digamos, entre declarações, né? E daí o relator conseguiu ver o fumus boniuris do contribuinte analisando, comparando essas declarações, né? As DECOMPs em comparação ao PER que veio depois. Eu achei que isso seria o indício que a gente tanto busca, né? Então, mas eu não consegui visualizar, gente, da existência do crédito. A existência só... Isso não acontece, pelo que eu estou entendendo. Só voltando para a unidade preparadora para ela verificar se existe ou não. O que ele falou é que esse contencioso ficou adstrito a essa questão desse relacionamento entre as DECOMPs e os PERs. Tudo isso dentro do trimestre. Ele não busca informação em DECOMP. Então, como ele supera esse problema, ele fala para começar de novo e daí olhar o crédito. Não há discussão sobre provas, né? Isso. Não. Da prova. Não, que não tem nem prova aí. É questão só de superar a questão de entendimento de erro material. Eu acho que ele se confundiu. Foi apresentando DECOMPs no decorrer do trimestre. E aí, no último, ele não preencheu esses campos aí. Eu não acho que o valor do crédito dele nesses 2 primeiros meses seja 0. Eu acho que ele tem crédito. Ok, mais algum esclarecimento? Não? Tá, conselheira Maísa, como vota? Não, eu acho que esse parágrafo aqui do Lázaro, ele realmente está mostrando isso, ó, que quando ele analisa a PER-DECOMP, ele viu que a única que foi homologada, uma que foi homologada, é porque o crédito que foi informado lá foi a maior, pelo que está aparecendo. É isso, né? Ele acabou informando. Pode ser que ele informou mais na outra DECOMP, não é isso não, Lázaro? Não.
que aconteceu? Essa decomp que está homologada, cada um desses processos são situações diferentes, em quantidade de decomp diferentes e tal. Mas nessa casa aí, o que aconteceu? Essa que foi homologada, o que o sistema fez? Ele declarou um crédito no PER, que foi aquele do último mês, e tinha uma decomp 40. E ele tinha uma decomp, onde na decomp ele diz o mês a que se refere o crédito dele, que é o mesmo mês, vamos supor, dezembro, informa um valor de crédito e o valor igualzinho de débito. O sistema buscou no PER, encontrou o crédito no PER e homologou integralmente. Aí vem as outras decomps. As outras decomps ele informa também um crédito, informa um débito a ser extinto, o sistema vai no PER buscar esse crédito e não encontra nada. Integral. Aí não homologa. Tá. Entendi. Então, aparentemente, o PER tinha que estar preenchido com 100 e estava preenchido com 40, com 10. Isso. E aí, por isso que ele não achou lá no PER o crédito que o contribuinte está fazendo as compensações, só que ele declarou o valor do crédito nas compensações. Então, é realmente... Decomp, sim. Tá. Então, presidente, eu estou achando coerente, e aí, Lázaro, só para te explicar, a gente, normalmente, quando a gente afastou esse fundamento, né, do despacho decisório, que nem a Thais explicou, a questão da prescrição, a gente também, até você trouxe um acórdão nosso aqui, da 3402, colocou aqui no meio, a gente já cancelou para que seja oportunizado o novo contencioso, para que seja analisado o crédito uma vez superado isso. Eu só te sugeriria deixar um pouco mais claro isso, né, de que ficou muito claro que houve um erro de preenchimento. Isso aqui que a gente conversou agora, entendeu? Para deixar claro que foi superado o raciocínio que foi trazido lá no despacho decisório, né? De alguma forma, você tentar deixar claro em uma frase que o despacho decisório restringiu em relação ao crédito não aconteceu, né? No sistema. Que o PER pode ser que está preenchido com um valor a menor do que o valor que o contribuinte efetivamente tem direito a crédito no período. Posso acrescentar um ou dois parágrafos sobre isso? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode, de repente, fazer isso agora no almoço e eu leio na volta, para vocês verem que assim ficou bom e se concordam com a nova redação. Tá, mas é porque agora que você me explicou... sim, tem que ver se as outras pessoas concordam, né? Pois eu vou escrever esse negócio daqui a pouco. Não, é melhor, vamos ver, mas é porque eu te concordei com você, não pelo seu voto, mas pelo que você me explicou aqui agora, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Tá, entendi. Que você me explicou mais o caso. Exato. Que aí eu consegui entender esse parágrafo aqui, talvez, analisando os autos, verifico que é decomp e tal, foi a única homologada. Eu não consegui entender essa conexão do que o PER está com valor a menor do que em relação às decomps. Então, agora que você me explicou, eu consegui ver. Eu tenho um PER e eu tenho várias decomps vinculadas a esse PER. O PER está com 10 e os decomps estão com 40, 40 e 50. 40, 40 e 10. Sim. E aí, então, só foi homologado o 10, porque é o que está preenchido lá no PER. Só que não quer dizer que não tem o crédito nas outras decomps. É isso que você quis dizer. E aí, agora que você me explicou, eu vou te acompanhar, porque realmente, então, a gente afastou essa restrição do PER, porque eu tenho um crédito declarado na decomp que pode existir. E não teve nulidade nenhuma, a meu ver, porque o sistema fez tudo certinho. Ele fez de acordo com informação lá. Se estava errado, tudo bem, é o que eu estou tentando consertar aqui, mas não houve nenhum equívoco do sistema em relação a... Exato, e aí ele vai analisar a liquidez e certeza disso. É como se a DCTF tivesse sido preenchida errado, né? Alguma coisa nesse sentido, mas que no caso aqui foi o PER que está com um valor a menor de crédito. Então, eu estou de acordo. Eu acompanho, presidente. Renan está com a cara de dúvida ali. Tá... que eu acho que eu vou precisar de uma vista de mesa, presidente, porque assim, eu estou olhando aqui, de fato, Lázaro, o que você explicou, eu estava com um raciocínio e agora parece que eu estou começando a entender o que você quis me dizer. Porque seria aquela exceção, porque via de regra como que ocorre? O contribuinte ele é obrigado a primeiro
apresentar o PER, e no PER que ele diz o crédito. Eu tenho 100, ponto final. E aí, posteriormente, ele passa a vincular decompos àquele crédito. Exato. Existe uma única exceção, não lembro nem em qual normativo. Eu lembro disso da época que eu trabalhava todo dia com instrução normativa, é por isso que eu vou de vista de mesa, se possível. E um dos normativos existe uma exceção, em que você primeiro não apresenta o PER para depois vincular decompos. Em que você, já no mês que você apura o crédito, você já faz a apresentação da decomp, e aí o crédito já está informado na própria... já vou te dar logo aqui agora. E aí eu acho que é justamente esse o caso que diferenciaria de todos os demais que a gente já tratou. É uma única exceção de um único normativo em que o crédito não é informado primeiramente no PER. Você está em outubro, apure o crédito e compense. Chegou no próximo mês, apure o crédito e compense. Terminou o trimestre, aí sim você vai apresentar o PER como os demais contribuintes. Então, parece que a gente está justamente nessa exceção que eu vou confirmar que eu achei que isso só existia na norma, porque eu nunca tinha visto isso sendo aplicado na prática. Normalmente, os contribuintes sempre esperavam o fim do trimestre. Sim, sim. Presidente, tem como me dar vestimenta? Porque eu já chego com a conclusão. Pode ser, você confere a gente no início da tarde, vê os de Lázaro e vê esse também. A gente vai até 10 da noite. Aí. Então, vista de mesa para o conselheiro... Qual o item? Todos os itens? Não, é isso que eu ia falar. Na verdade, nós já estamos prontos para julgar os itens. Por favor, vejam aí quais são os itens, por favor. Os processos, posso dizer aqui, são os processos final 2011-02 e 2011-49. Esse está pronto para julgar? Esses estão prontos para julgar. 2011 quanto? 02 e 2011-49. O 2011-49 é o 160 da pauta. E o 162, presidente. E o 162. Tá, então, o item 162 e o item 160. Já foi pedido vista de mesa, então, dos outros processos. Ok? Da cauda. Então, vamos começar o julgamento desse daqui. Ok? Esses tratam apenas de homologação tácita. Tá bem. Então, não haveria essa discussão, né? Estamos prontos para votar? O item 160 e 162. 160 e 162. Conselheira Maísa, como vota? Eu acompanho. Ok. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com o relator. E conselheira Cíntia, como vota? Acompanho. E conselheiro Marcos, como vota? Eu estou dando uma olhada aqui, é só questão da homologação tácita, então, Bruno. Uhum. Perdão, estava no mudo. Os 6 votos estão na pasta. Não, o Lázaro, ele está perguntando se esses 2 que a gente está votando é só sobre homologação tácita. Sim, é isso que eu estou dizendo. Se quiser conferir o voto, é só olhar lá na pasta. Perdão, acho que tem alguma coisinha sobre juros, multa. Deixa eu ver aqui no final. Ele, esqueci de complementar isso, ele se insurge contra a cobrança de multa e juros em relação a esses débitos. E eu neguei provimento. Mas não foi tudo homologado, tacitamente? Sim, nos outros. Nesses aqui, não. Nesses 2 tá. Não, que a gente está julgando os 2, que é a homologação tácita, Marcos. Tá. Eu acompanho, estou dando uma olhada ali no despacho. E Renata Benin, como vota? Como relator. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho. E eu também acompanho o relator. Só para confirmar, Lázaro, nos 2 é provimento ou no recurso voluntário, porque um você reconheceu de ofício, né, no outro lá.
Aqui são os dois, nenhum foi de ofício, não, né? Todas as homologações tácitas foram de ofício. De ofício? Ah, então tá. Então é porque eu vou colocar no resultado como acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de ofício a homologação tácita. Isso, exatamente. Então, só você olha aí seu dispositivo nos votos, que você colocou como dar provimento. Tá. Vou adequar. Nos dois votos. Tá no 160 e 162, esse resultado se aplica, né? Isso. Ok, então o restante foi pedido Então, vista ficou de em menos. reconhecer de ofício a homologação tácita das compensações constantes do processo. Uhum. Ok. Pessoal, vocês preferem voltar um pouco mais cedo ou dar uma estendida agora para adiantar? Pode ser que a tarde fique muito grande, não? Então vamos tentar dar uma adiantada. Ana Tereza, poderia ficar até um pouco mais tarde? Na hora de almoço? O senhor fala agora ou às 18 horas? Agora. Pode sim, presidente, pode sim. Bora ver se a gente fica pelo menos até 12h30, né, para adiantar alguns processos. Sem problema, presidente. Ok. Quem teria processos mais fáceis aí? Do primeiro dia, Cíntia, os seus são mais fáceis? Eu tenho um só do primeiro dia, mas ele não é fácil, não, é uma interposição fraudulenta. Tinha que ser processos que dispensam leitura, né? O meu eu vou ter que ler. É bem fácil, gente. Qual o seu, Renan? Leva a PAN, do último dia. Ah, mas eu acho que é à tarde, esquece. À tarde, né? Então, vamos ver aqui. Pode antecipar. Lázaro, o seu da Delta? Ah, não, esses aí vão demorar. Delta, 43, 44, Porque o contribuinte alega um monte de coisa, né? Ele faz... Delta Airlines, então... Deixa eu ver mais aqui. Siemens, 47. Siemens é tranquilo. Quer dizer, tranquilo eu não sei. Mas ele não tem muita coisa para falar, não. Dá para fazer o Siemens. Vamos fazer o Siemens para a gente já matar ele já, né? Então vamos julgar o item 47 da pauta, Siemens Limitada, do conselheiro Lázaro Antônio de Souza. Com a palavra o conselheiro. Para processo dia 28 de julho, da sessão da manhã. Pois não, presidente. Eu vou fazer um resumo e pular aqui a leitura, né, do relatório, porque o que é que aconteceu nesse caso aqui? Esse processo ele foi julgado, é um processo antigo, ele foi julgado no segundo Conselho de Contribuintes. Só que tinha uma matéria específica sobre classificação, sobre IPI, diferença de alíquota em razão de classificação fiscal, e aí foi declinada a competência para nossa sessão. E então, o que é que ocorreu, né? A DRJ, ela, em relação a essa questão específica, ela julgou procedente, em parte, a impugnação, ela acolheu alguns dos argumentos do contribuinte, e outra parte, o próprio contribuinte, ele recolheu. Então, vou fazer uma leitura aqui um pouco mais rápida. O recurso é tempestivo, preenche as condições, dele toma conhecimento especificamente em relação à matéria declinada pelo segundo conselho. A autuação, que se refere à matéria finalizada com base nos seguintes fundamentos. Aí tem duas partes, né? O que é que acontece? Que eu já vou agilizar também. Essa questão que foi declinada se refere a erro de classificação no item dos intensificadores de imagem, tá? Você vê aí no segundo parágrafo, né? E em relação no outro item, aqui que, aliás, perdão, a única coisa que a gente está julgando aqui é essa parte 2, o segundo conselho julgou a parte 1 e a parte 3. Estamos julgando aqui a parte 2, que é a classificação e a alíquota de IPI. E aí tem dois produtos.
que estão em negrito. É o 2.4, fita registra para eletrocardiógrafo e eletrodos de borracha. Então, aí está a classificação correta, a alíquota de 15%, e aqui a classificação que o fisco entende correta e que foi utilizada pelo recorrente. Tem a impugnação, foi apresentada. Eu vou pular essa parte, a parte da impugnação do julgamento da ADRJ também, a gente pode pular toda essa parte aí que é bem extensa. O que é que aconteceu? No final das contas, uma parte desse julgamento, como eu falei, foi dada razão à impugnante, a DRJ deu razão, eu marquei aqui em negrito, foi no caso a nota 34693, não foram muitas notas, por isso foi especificada de cada uma. No tocante à nota fiscal 35286, o fisco ou da DRJ entendeu que é devida a cobrança. E o que é que acontece aqui? Por que é que ela entendeu? Pela disposição contida no caput do artigo 36 do RIP 82, nas condições de exercício poderá haver a saída com suspensão do imposto, ou seja, ao estabelecimento do contribuinte é facultada a opção de utilizar-se do Instituto da Suspensão Tributária, desde que atendidas as condições legais para tanto. E especificamente na hipótese do inciso 17 daquele artigo, os requisitos para o exercício da faculdade pelo contribuinte emitente são cumulativamente: a. que o estabelecimento destinatário seja industrial equiparado a industrial; b. seja esse destinatário da mesma firma do remetente; c. sejam os produtos emitidos para industrialização ou comércio; e d. conste da nota fiscal disposto no inciso 3 do artigo 244. Então, o que é que o contribuinte alegou? Olha, ele até concordou com a classificação fiscal. Então, vejam que aqui nós não vamos discutir classificação fiscal. Por quê? Porque o contribuinte concorda com ela. Só que ele diz o seguinte: olha, de qualquer forma, essa nota, ela saiu com suspensão do tributo. Então, não tenho nada a recolher e a cobrança, ela não é devida. Aí a gente já viu, a DRJ ela não concordou com esses argumentos. Aí você veja que outra parte que eu coloco em negrito da DRJ, né, que é dos eletrodos de borracha, ele diz: há que se dar razão à impugnante. Então, isso aqui já nem chegou para nós, para julgamento. Após essa decisão da DRJ, a controvérsia resumiu a nota fiscal 35286. Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo contesta a decisão de piso nos seguintes termos. Ele cita aqui algumas notas fiscais, né, tem uma lista aqui de notas fiscais que estavam com esse tipo de problema. E relativamente à nota fiscal 39396, vê-se que a autoridade de julgamento de primeiro grau reputou procedente o lançamento em função da ausência do atendimento dos requisitos condicionais dispostos no artigo 36. Porque eu acabei de ler, né, a justificativa da DRJ para negar essa suspensão do crédito na saída. Aí, mais adiante, eu falo, já que se refere especificamente aos fiscais números tais, que se tratam do mesmo produto, transformador para heliofotos, ainda existem elementos de prova bastante para demonstrar, tal. Conforme se depreende do recurso voluntário, o contribuinte se insurge contra a autuação realizada por suposta irregularidade nas notas fiscais números tais. Ocorre, entretanto, que em relação a todas estas notas fiscais, ou já houve a concordância do contribuinte e a consequente preclusão lógica, ou já houve o provimento do recurso pela primeira instância. A única nota fiscal ainda em discussão nessa fase processual é a de número 35286. Aí vamos a uma outra situação. Essa nota, se vocês forem procurar naquela relação de notas lá do recurso voluntário, não consta esse número de nota especificamente. Por que que eu aceitei e por que que eu conheci desse recurso? O argumento para essa nota 35286 é o mesmo discutido para a 39396. Por isso, eu estou acolhendo o argumento, já que o argumento serve para ambas as notas fiscais.
E o que é que alega o recorrente? A singela ausência de destaque no IPI na mencionada nota fiscal não poderia dar ensejo ao lançamento do valor total do tributo e seus consectários, daí porque o regime aplicável seria o da suspensão do IPI, o que comprova a inexistência de prejuízo ao erário. Porém, não lhe assiste razão. Com efeito, como bem decidido pela DRJ, os dados expostos na cópia da nota fiscal apresentada pelo impugnante, a folha 251, evidenciam que a opção pela suspensão não foi exercida pela remetente autuada, uma vez que não consta do corpo da nota a necessária menção de que se trata de operação de saída com exigência de imposto suspensa, conforme determinada legislação. Além do fato de o Código de Tributação, CT, citado na nota fiscal para a operação ser 01, tributado para ICMS e IPI, e não os referentes à suspensão do IPI, que são CT 10, 11 ou 12. Além disso, a autuação decorre de errônea classificação fiscal praticada pela fiscalizada, erro que foi reconhecido na impugnação, já que não expressamente contestado. Logo, há que ser cobrado do emitente da nota fiscal a diferença do imposto decorrente da correção efetuada pela fiscalização da classificação do produto, com aplicação da alíquota correta. Não há como acatar a tese de inexistência de prejuízo ao erário, uma vez que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos para a suspensão dos tributos na movimentação da mercadoria. Quanto ao argumento de não ser possível concluir seu estabelecimento destinatário industrial equiparado industrial, e tampouco seu produto ser industrializado ou comercializado por esse destinatário, devo lembrar que é ônus do contribuinte, ao pleitear uma suspensão tributária, fazer prova de que preenche todos os requisitos previstos em lei. Nesse contexto, conclui-se que o caso não é de mera imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, como entende o recorrente, mas sim de cobrança da diferença do tributo decorrente da alteração da classificação fiscal e consequente alteração da alíquota aplicável, como corretamente entendeu a fiscalização. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso. Eu posso até alterar isso aqui para... eu conheci integralmente, por negar provimento ao recurso voluntário. Ele alega que esse caso aqui seria, esse último parágrafo, né, que como ele errou no código CT e ele não fez menção à expressão, né, de que esse produto saiu com suspensão conforme tais, o caso seria apenas de uma multa por descumprimento de obrigação acessória, que nem existe, na verdade, né? Ele não, pelo menos não indicou qual seria. Eu entendi que deveria ser cobrada realmente a diferença de alíquota. Ok, algum pedido de esclarecimento? Thaís? Não, presidente. Obrigada, Lázaro, você conseguiu resumir bastante. Só que daí eu fiquei com uma duvidazinha, vamos ver se você vai saber de pronto. Com relação ao que ele concordou e não concordou, e daí por que ficou só numa nota a discussão, né? Porque aqui na página 9, você fala, conforme se depende do recurso voluntário, o contribuinte se insurge contra a autuação realizada por supostas irregularidades nas notas tal. Tem 6 notas aqui. Ocorre, entretanto, que com relação a todas essas notas, ou já houve a concordância do contribuinte e consequência a preclusão lógica, ou já houve o provimento do recurso pela primeira instância. Por que você diz que ele já concordou com essas daqui? É por causa da história da classificação fiscal? Não, porque ele pagou. Ah, tá. Entendi. Aí a gente teria que voltar no relatório para ver o que é que consta lá. Não, você lembrou, tá ótimo. Você podia pôr aqui, pagos, já foram pagos, alguma coisa assim. Porque como tem muita história esse processo, daí acho que causa dúvida para quem não está com ele tão fresco que nem você. E muito número, né, Lázaro? Muito número de nota, assim, nota 34, 596, 397, então às vezes fica mais claro mesmo. O que aconteceu no recurso? Por que eu trouxe isso e não simplifiquei tanto? Porque ele, apesar dele ter pago, e apesar de parte disso aí, como eu falei, ou foi pago por ele, ou foi reconhecido na DRJ. Só que no recurso voluntário, ele traz tudo isso aí. Ele diz, contesto as notas tais. Beleza. Quando eu fui olhar, aí eu vi que algumas ele já tinha pago e outras a DRJ já tinha dado crédito, já tinha concordado com a tese dele. Então, a única que sobrou foi essa, realmente. Você veja que tem uma nota, que eu até falei que foi a que eu trouxe, peguei o mesmo argumento. Aí você pode perguntar, por que essa não está em discussão? Porque essa, apesar dele alegar a saída com suspensão,
Ele pagou. Só que essa única que a gente não está aqui em discussão não foi paga. Ele continua discutindo essa nota. Aí eu acabei trazendo todos, porque se alguém quiser conferir, olhar, porque aí vai estar no recurso. Pô, mas ele recorreu de todas as notas. E por que é que a gente só está analisando uma? Eu só te sugeriria, Lázaro, de explicar, colocar isso, porque realmente aqui, por exemplo, eu joguei a nota 35315 aqui, para procurar lá no relatório. Não tem no relatório falando que ela foi objeto de pagamento ou algo do tipo, entendeu? Então, às vezes, tentar deixar isso mais claro do porquê que o contribuinte teria tido essa concordância expressa, até para evitar um eventual embargos aí, para falar, porque como Porque tá teve a história da voluntário, concordância com a classificação fiscal, né? Então causa Concordância, eu coloquei uma concordância, eu posso até falar uma concordância tácita, porque no momento que ele não contesta... que é da monitores, etc., né? Que isso daí tá lá, isso. Então, por isso que eu fiquei na dúvida também, que eu fiquei tentando procurar essa nota, só que aí realmente é um trabalho que não dá para a gente fazer aqui agora, mas só para evitar algum embargos, você colocar e deixar claro. Que tem aí, conforme se depende do recurso voluntário, o contribuinte se insurge contra a autuação nas notas... Bom, o que eu posso fazer aqui? Porque aqui eu generalizei, né? Eu disse, ou foi pago, ou já houve concordância. O que eu posso falar é que nota tal, foi paga, posso tentar pegar o trecho, falar a imagem... nota de rodapé, pode ser, sabe? Em relação a todas as notas, ou já houve concordância, aí você coloca em nota de rodapé, número tal. Maísa, só você gosta de nota de rodapé, amor. Deixa ele tudo no texto. Não, eu vou pegar a imagem, o que é que eu faço? Eu copio ela como imagem e digo, essas notas tais, a DRJ já deu provimento. Aí eu pego o trecho do despacho da DRJ. Ou então já foram concordadas, já foram pagas. Aí eu pego também o trecho, coloco a imagem aí. Só destrinchar, né? Deixar mais claro, porque aí, senão, eu te falo porque tá muito com possibilidade de embargos aqui, pelo fato da gente não saber se a 35315 é referente a uma decisão ou se essa questão do pagamento, né? Então, eu acho que é algo interessante de fazer, Lázaro, vai ficar legal. Vou pegar esse parágrafo e vou destrinchar ele em 2, então. Beleza. E botar essas imagens aí para Você gente... pode até manter esse, só que aí você coloca outros dois, né? A gente quer fazer vista de mesa desse também, e aí eu trago, na volta do almoço, essa confirmação, que aí vocês também vão julgar sem ter visto, né? Não, mas assim... Isso a gente confia no relator. Não, a gente confia, é um ajuste singelo, tranquilo. Acho desnecessário vista de mesa nesse caso. Então, beleza. Estamos prontos para votar, então, né? Conselheira Maísa, como vota? Presidente, considerando aqui o que foi desenvolvido e essa questão esclarecida, né, de que o contribuinte já teria pago os outros, eu vou acompanhar o relator. E conselheiro Silvio Renan, como vota? Com o relator. E conselheira Cíntia, como vota? Com o relator. E conselheiro Marcos Borges, como vota? Acompanho. E conselheira Renata Benin, como vota? Acompanho. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Um acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Presidente, eu fiquei só na dúvida se eu teria que colocar que foi um conhecimento só em relação ao que foi declinada a competência. Acho que não, né? Não precisa não, né? O que foi declinado, a gente conheceu tudo. Pois é. Então ótimo. Não precisa. Acho que é bom constar no relatório, mas acho que na decisão me parece que... eu só fiquei com essa dúvida. Okay, então posso deixar só isso. Tá bem. Esse processo da Câmara... Deixa eu ver o nome dela aqui. Câmara Press. Câmara Press, consegue dar para fazer agora? Cara, eu deixaria só 2. Presidente, deixa eu olhar aqui. Que horas são? 12h25, né? 12h25, 12h25. Conseguiria fazer rápido? Homologação tácita, nada de mérito. Parece que é curtinho.
Então vamos fazendo, né? E aí a gente encerra depois dele. Ele é pequeno, ele é pequeno. E fica só 2 seus atrasados e um seu atrasado ou 2? 2 da Delta. 2 da Delta e 1 de Cinti. Aí a gente Desculpa, faz presidente, qual que é que a gente vai fazer, então? Câmara Press. Qual é o número da pauta? 55. 55, né? Ô, Lázaro, eu te recomendaria ir direto lá na página 5, porque parece que é homologação tácita, né? E aí depois você ultrapassa essa preliminar e aí você entra no mérito. Isso. Então vamos voltar ao item 55 da pauta, Câmara Press, Letera Editora Limitada de relatoria do conselheiro Lázaro Antônio de Souza. Com a palavra o conselheiro. Pois não, presidente. Eu vou, como eu retomo todos os tópicos da discussão no próprio voto, eu peço licença ao colegiado para pular o relatório. Caso haja alguma dúvida, a gente pode retornar se tiver alguma dúvida de fato. Nesse início, é a argumentação sobre nulidade, né? Eu não estou achando que Câmara Press é esse CME? Não. Ah, não, eu tá não aqui. coloquei não na pasta? Assisti, eu estou vendo aqui, foi engano meu, tá aqui. Ah, tá. Recurso a tempestivo, pende demais condições de admissibilidade. Ressalto que não são objeto de julgamentos e compensações tratadas no processo final 2011-16, o qual por algum tempo tramitou a pensa ao presente processo, porque houve desistência do contribuinte. Sustento o recorrente que ocorreu preliminar, ou que ocorreu homologação tácita das compensações. Se equivoca o recorrente ao afirmar que, não obstante sobre tal alegação, não tenham se manifestado os julgadores, que é a alegação da homologação tácita, porque ao analisar uma manifestação de conformidade constatada das folhas táceas, verifiquei que não foi apresentada uma preliminar de homologação tácita, tendo sido somente feita uma rápida menção a essa possibilidade nos seguintes termos. O tópico em questão se dedica exclusivamente a arguir a nulidade por falta de fundamentação, aventando como razão para uma suposta pressa das autoridades administrativas em proferir a decisão para o cumprimento de prazos legais, nada além disso. Nesse contexto, não há como admitir que tenha sido apresentada a alegada preliminar. Da mesma forma, passa essa questão aqui, a diferenciação para decadência. Admito a preliminar por ser matéria de ordem pública. Admitida a preliminar, verifico que assiste razão a recorrente. Entre a data de transição da última DECOMP, 27 de abril de 2006, e a data de despacho decisório, transcorreram mais de 5 anos, de forma a atrair a incidência da homologação tácita. Tá. Bom, a partir daqui, é para o caso de não haver concordância com a homologação tácita. Então, podemos votar separadamente. A parte da homologação tácita e se for dado provimento, não precisamos avançar. Tá. Alguém tem algum esclarecimento? Pedido de esclarecimento? É que é um pedido de ressarcimento ali, né? Ele está vinculando o débito totalmente com compensação ou sobrou algum valor de direito creditório? Não, aqui você está falando... Não entendi, Marcos, você podia repetir? É um pedido de ressarcimento, né? Então, ele poderia ressarcir ou vincular com compensação, né? Certo, entendi. Poderia ter um valor que não foi vinculado a alguma compensação ali, né? Eu só estou perguntando o que seria olhar o processo ali, né? Para ver se sobrou algum valor, né? Que daí não resolveria a homologação tácita da compensação, né? Pelo relatório, parece que o pedido o outro pedido o pedido de restituição está apenso. Tem um pedido de restituição apenso. Não, tem um outro processo apenso que foi desapensado. Está falando de processo final 2011-16? Isso, esse. Não, esse é o primeiro parágrafo que eu li. Ele não é objeto de julgamento. Ótimo. Ele foi desapensado. Então, era isso, Marcos, já te sanou, porque o 2011-16 era o da restituição.
Só tem uma decomp, então, Lázaro, nesse processo? Objeto Sim. só tem uma decomp. Sim. Não, não tem última decomp só, não. Não tem uma última só, não. O que é que eu fiz aí? A última decomp, sim. a mais recente, ela já está homologada tacitamente. Entendi. Então, todas as outras que são mais antigas aí, entendeu? Não é uma só. Por isso que é que eu falo aqui, também posso, se o colegiado entender que é melhor eu modificar, eu posso. Não, se a última está homologada tacitamente, quer dizer que as outras também estão. E as outras também estão, é. Mas a última o quê? A última retificadora? Fiz a mesma coisa, peguei lá do despacho decisório. Mas não são débitos diferentes, não? É o mesmo débito que está sendo compensado? Acho que ele está falando pelas datas, não é, Marcos? Ele pegou a última porque é a data mais próxima da transmissão. Não, é porque cada decomp você vai homologar os débitos que são declarados ali, né? Sim. Então, o que homologa é a compensação. Aquela decomp específica, vinculada àqueles débitos. Mas considera a data da transmissão da decomp, né, Marcos? A data que foi transmitida. Eu sei, mas são várias decomps, né? São várias. Sim. Então, são ele várias, pegou né, a mais perto da notificação do despacho decisório. Se essa está homologada tacitamente, todas as mais antigas também estão. Bom, tudo bem, vamos para frente, então. Exato. Não, acabou já. Sim, então vamos voltar? Só iria para frente se a gente entender que... Sim, mas peraí, que eu confundi. A gente já votou essa parte, não? Não, a gente não votou ainda não. Então, põe em votação essa parte da homologação tácita. Homologação tácita, ok? Então, podemos votar, né? Conselheira Maísa, como vota? Eu acompanho, presidente. E conselheiro Silvio Renan, como vota? Bom, presidente, eu estou com o despacho decisório aberto. De fato, também como o despacho eletrônico fez aqui no despacho feito manualmente, o auditor elenca decomps originais e decomp retificadoras, e eu estou vendo que, de fato, a mais recente é essa, de 27 de abril de 2006, então também estaria homologado tacitamente. Pelo que eu vi, também as outras decomp que teriam sido transmitidas posteriormente foram apartadas em outro processo, como o relator informou, não é isso? Então, eu acompanho o relator. Certo. Conselheira Cíntia, como vota? Eu acompanho o relator. E conselheiro Marcos Borges, como vota? Eu acompanho. E conselheira Renata Benin, como vota? Como relator. E conselheira Thaís, como vota? Acompanho o relator. E eu também acompanho o relator. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em reconhecer de ofício a homologação tácita das compensações constantes do presente processo. Só queria fazer o colegiado, então, só para deixar claro, esse trecho aqui do meu voto, a partir da homologação tácita, que é caso você entenda que não houve homologação, eu vou retirar tudo isso aí do voto, tá? Tá bom. Ok. Mas esses processos seus da PADO, eles são... Pelo que eu lembro, não é difícil não, presidente. Não? Eu acho que é tranquilo. Você já quer fazer? Não, é porque tem um pode. impedimento de Cíntia e eu tenho que chamar o Miller, né? Aí eu queria começar por ele à tarde. Tá bom. Eu acho que é tranquilo, mas eu também achava que aquele outro era. Tá certo? Então, vamos parar agora para o almoço. Eu pediria ao apoio que suspendesse a gravação, encerrasse.